E essa história vem a calhar, quase que eu digo essa história vem a talhar, essa história vem a calhar, porque estamos no final do ano e é nessa época que a gente faz o planejamento do ano que vem. Deveria fazer. Se você não faz, sua chance de fazer, começar a fazer hoje isso, né? E por quê? Porque eu vou te ensinar aqui no final, daqui a pouco, ao longo do que eu estou contando aqui, eu vou te mostrar uma forma simples de você fazer um planejamento para o ano que vem, uma ferramenta, eu vou complementar, rememorar uma ferramenta que eu já dei, eu vou juntar com essa outra de hoje e vou dizer um passo a passo aqui de que tem que fazer para planejar seu 2026, planejar o seu 2026 da melhor maneira possível, né? Existe a resistência das pessoas que não acham que não precisa planejar, que não precisa escrever sobre planejamento. Planejar não é só pensar, não. Só pensar. Eu penso, eu pego a calculadora, faço umas continhas e estou planejado. Já é alguma coisa, né? É as contas que você precisa fazer. Mas o processo de formalizar e transformar isso num documento, que inclusive você pode compartilhar com as pessoas, né? O seu sócio, o seu, sei lá, né? Seus sócios, sua equipe. Então isso vai fazer a diferença, né? E é sobre isso que eu vou falar, sobre ferramentas que você cria um documento para tomar decisão, para pensar melhor, pensar por escrito, tirar aquilo que está na sua cabeça de uma outra forma e organizar aquilo e conseguir comunicar com eficiência. Então, o planejamento de 2025, as pessoas têm esse receio, né, de não planejar. O produtor rural tem essa mania de não planejar, porque a gente lida com coisas que não adianta planejar. Isso é difícil de ouvir, né? A gente sabe que depende de recurso natural, depende de sol e de chuva, de dia nublado, de vento, de se não vento. Tem tanta coisa que depende de coisas que a gente não controla, e sem falar da questão do preço do produto que a gente trabalha, que a gente vende commodity, a gente vende um produto que o preço é determinado pela oferta, pela demanda. Claro que tem suas distorções, mas você não tem ali um diferencial. Ou você poderia ter um diferencial se você escolher ir para carne de marca, criar sua marca, vender um animal de extrema qualidade dentro de alguma marca, beleza, mas o caminho geral de todos nós aqui é vender commodity, é boi pro frigorífico que tá ali na escala de todo dia, né? Esse boi aí, você tem que estar em cima do custo dele, né? Do quanto ele custa, de todas as coisas que vão fazer com que ele chegue num preço bom e que sobe dinheiro para você. Entre você comprar, gastar produzindo e vender, tem que sobrar dinheiro, senão não faz sentido o que você está fazendo. E aí que entra essa ideia de que a gente precisa se planejar, mesmo tendo as coisas que a gente não controla. Tem um monte de coisa que a gente controla. E é aí que a gente tem que colocar o foco. Nas coisas que a gente controla, que estão dentro da nossa zona de ação, a gente tem que fazer de tudo. E para a gente fazer de tudo, a gente tem que encontrar o que é esse de tudo. A gente tem que encontrar todas essas coisas para conseguir organizar o pensamento e pegar um plano, transformar aquele plano, traduzir aquele plano que está na cabeça das pessoas em um documento, e a partir daquilo você começar a seguir aquilo, executar aquilo dali. Então, tem um estilo de pessoas que são mais executores, que eles primeiro fazem e vão fazendo e planejando. Ele toma uma decisão muito rápido e ele, antes dele terminar o planejamento, ele já está agindo e vai planejando e pensando, e consegue até ser bem eficiente fazendo isso, mas tem um outro resto da população que não tem esse talento todo para planejar e executar, e que ou executa sem pensar, esse é um lado importantíssimo, ou aqueles que planejam demais e não executam. E até o cara que só planeja ou o cara que só executa, eles têm papéis importantes. Um precisa ser muito bom em planejar, outro precisa ser muito bom em executar. Eu gosto de dar esse exemplo. Uma obra, uma construção civil, um engenheiro civil, né? São dois iguais, mesma formação. O engenheiro civil tem um cara que é bom de ser o projetista, o cara que desenha, que faz todos os cálculos, faz toda a parte lógica e raciocínio, e coloca isso num baita de um documento com todas as recomendações. E tem o outro nível tem outra pessoa, que é o executor, é o cara que vai tocar a obra, é o empreiteiro, é o cara que vai lá e fazer acontecer aquilo dali. Então olha como, se você olhar em todo o setor, tem isso. A gente também no agro também tem isso. Tem gente que planeja melhor, tem gente que executa melhor. O lance aqui esse assunto de hoje, para quem já é mais planejador, o desafio é execute mais. E para quem é só execução, aí o ponto é sobre começa a planejar, porque isso faz diferença.
Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.